A paz de Cristo, Deus te abençoe. Que bom ter você caminhando em direção ao aprendizado da Palavra de Deus. Cada módulo são novos ensinamentos e com o aprendizado, mais crescimento para a nossa vida. Nós vamos apresentar o módulo 3, Históricos 2. Uma continuidade do módulo anterior. Vamos estudar primeiro e segundo livro dos Reis, vamos estudar primeiro e segundo livro das Crônicas, vamos estudar o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Ester nesse módulo. O primeiro e segundo livro dos Reis, o nome desses livros, primeiro e segundo livro dos Reis, está diretamente relacionado ao seu conteúdo. É um relato da história dos reis de Israel e de Judá. Assim como no caso de 1º e 2º Samuel, os livros dos reis compõem um único livro que foi dividido em 2 volumes. Os livros dos reis dão continuidade à narrativa de 1º e 2º Samuel e abrangem o período dos 4 séculos seguintes. Os livros narram mais ou menos o seguinte: o reinado de Salomão, a divisão do reino e a história paralela dos 2 reinos, a história subsequente de Judá até o cativeiro. Primeiro Reis começa com a nação judaica no seu apogeu, e segundo Reis termina com a nação arruinada. Juntos, os 2 livros cobrem um período de 400 anos aproximadamente. Os livros de 1º e 2º Reis sucedem os livros de 1º e 2º Samuel. Estes 4 livros juntos abrangem toda a história dos reis de Israel e de Judá. Os livros dos reis foram escritos para permitir que o povo hebraico no exílio babilônico tivesse uma versão bíblica de sua história e, assim, obtivessem o entendimento do que levou a nação a se dividir, do motivo do Reino do Norte cair em 722 a.C. e a razão do reino de Davi e Jerusalém caírem em 586 a.C. Fica claro no relato desses livros que a divisão e o colapso de Israel e Judá ocorreram como consequência da idolatria e da impiedade dos reis que dirigiam a nação e do próprio povo. Dessa forma, os livros falam sobre o sucesso e o fracasso de cada rei, em função de sua postura de fidelidade ou infidelidade para com Deus e o seu conserto. Nós vamos analisar as seguintes questões no estudo desses livros: qual o período da história, quem escreveu os livros, os objetivos de 1º e 2º Reis, quem são os personagens principais, quais acontecimentos merecem destaque, qual a relação da história narrada em 1º e 2º Reis com o Novo Testamento e como esses livros são estruturados. Depois, vamos estudar os livros das Crônicas, 1º e 2º livro das Crônicas de Israel. Os livros das Crônicas narram novamente os acontecimentos registrados nos livros de Samuel e Reis. Por que, então, temos novamente os mesmos relatos? Diferente agora é o ponto de vista. Embora interessado no passado, o autor do livro das Crônicas, o cronista, está mais preocupado com o significado dos acontecimentos. Na verdade, ele é um grande intérprete da história. A lição que esses livros pretendem ensinar é bem clara: a obediência a Deus traz a bênção, a desobediência traz o desastre e a derrota. O povo de Deus
era responsável por cumprir as obrigações inerentes ao seu relacionamento de concerto com ele. Embora os 2 livros das Crônicas contenham praticamente as mesmas informações que os livros de Samuel e Reis, eles abrangem o material de um ponto de vista teológico e não apenas histórico. Os livros das Crônicas, de Esdras e de Neemias, estão intimamente relacionados e refletem o mesmo espírito. Crônicas é o antecedente dos outros 2 e se ocupa dos acontecimentos ocorridos antes do cativeiro. O livro das Crônicas foi compilado de ricas fontes históricas que constavam de arquivos anteriores, além, é claro, dos livros de Samuel e Reis. Nesses livros, nós vamos analisar qual o período abrangido por 1º e 2º Crônicas, qual a diferença entre Samuel, Reis e Crônicas, quais as lições dos livros do 1º e do 2º livro das Crônicas para nós hoje, qual o conteúdo desses livros, para quem ele foi escrito e com qual finalidade e como esses livros foram estruturados. Depois, vamos estudar o livro de Esdras. Os livros de Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica, compõem um só livro. Abrangem um período de aproximadamente 100 anos, quando termina a história da nação judaica narrada no Antigo Testamento. Esdras dá continuidade aos livros das Crônicas, e que termina com a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor em 586 a.C. e com o povo sendo levado para a Babilônia. O livro de Esdras e logo o de Neemias contam o que acontece quando um pequeno contingente de judeus retorna para a terra prometida. Apesar das oposições dos povos vizinhos, o desencorajamento e mesmo deslizes para com o pecado, a presença dos judeus é restaurada na Terra Santa e um outro templo é construído no local do edifício anterior de Salomão. Lá, em um pequeno distrito do que antes era sua própria terra, a pequena comunidade judaica lutava para sobreviver e aguardava a promessa do Deus eterno, o advento do Messias, aquele que cuidará para que todas as antigas promessas feitas a Abraão sejam cumpridas. No livro de Esdras, vamos estudar, analisar qual o período da história, quem escreveu o livro, que relação existe entre o livro de Esdras e os livros das Crônicas, qual a importância do personagem que dá nome ao seu livro, qual é o contexto e o conteúdo desse tão precioso livro e o que nós podemos aprender com essa tão importante história. Passaremos então a estudar o livro de Neemias. O livro de Neemias narra a história de um líder judeu que retornará a Jerusalém após um período de grande destruição do seu povo. Sob a liderança e a direção de Neemias, foram reconstruídos os muros da cidade e restaurada a fé do povo. Neemias tinha por objetivo não somente reconstruir as estruturas físicas da cidade, mas tornar o povo a sua identidade, fazendo enxergar novamente que Deus poderia trazer mudança e transformação para a fase que eles estavam vivendo. O livro de Neemias relata a conclusão do período de construção e restauração que durou os 100 anos que se seguiriam ao cativeiro babilônico. Tempos de provação exigem liderança divina. O livro de Neemias narra principalmente a história desse tipo de liderança, na pessoa de Neemias, o qual, enfrentando críticas e oposição,
resolutamente liderou a pequena comunidade judaica à medida que os muros de Jerusalém foram reconstruídos para sua proteção física. O povo havia sido levado cativo pelo Império Babilônico e agora um remanescente libertado retorna para Jerusalém e se depara com a sua cidade destruída e os seus muros derrubados. Havia muito o que fazer. Nesse livro lindo, nós vamos analisar qual é o conteúdo, a história que é narrada, o período dessa história, a autoria do livro, as características desse personagem principal, como o livro é estruturado, qual a relação de Neemias com os demais livros da Bíblia e o que nós podemos aprender para a nossa vida cristã com o livro de Neemias. Por último, nesse módulo interessantíssimo, estudaremos o livro de Ester. Ester é um dos 2 livros no Antigo Testamento que tem o nome de uma mulher. É também um dos 2 que não contém a menção de Deus, sendo o outro livro o Cântico dos Cânticos de Salomão. Contudo, a presença de Deus é sentida por todo o livro à medida que os eventos formam um padrão que reflete o antigo compromisso do Senhor com Abraão e seus descendentes. De fato, o livro de Ester é o mais claro exemplo na Escritura da doutrina da providência divina. Deus, apesar de escondido de nossa visão, trabalha através das circunstâncias e escolhas humanas para realizar os seus próprios objetivos. O livro de Ester nos ensina a ver o Deus invisível, revelado no fluir dos acontecimentos pessoais e mundiais, e a louvá-lo por seu cuidado. O livro não revela especificamente o nome do seu autor. As tradições mais populares apontam para Mordecai, um personagem importante no livro de Ester, também conhecido por Mardoqueu. Esdras ou Neemias, que teriam um bom conhecimento dos costumes persas, também são prováveis autores desse livro. É provável que o autor tenha usado fontes do período. A história menciona o uso de arquivos reais e relata-se que Mardoqueu, figura-chave na história, registrou alguns acontecimentos também. Alguns intérpretes especulam que o autor era um judeu da Pérsia. É difícil determinar a data exata em que o livro foi escrito, mas o livro de Ester foi provavelmente escrito entre 460 e 350 a.C. Nesse livro, nós vamos analisar quem escreveu, por que existem 2 versões do livro, quando e onde acontece a história narrada em Ester, qual o conteúdo do livro de Ester, como o livro de Ester foi canonizado, se não há citação do nome de Deus nele, qual o propósito e a teologia que são apresentados no livro de Ester e quais lições nós aprendemos para a nossa vida. Bem, já deu para notar que é um módulo riquíssimo. Essa é apenas uma breve apresentação daquilo que você vai estudar e aprender. Deus te abençoe.